Felipe Nyusi ligou para o Venâncio Mondlane para uma conversa. Antes disso, vamos fazer uma trajetória até chegarmos a essa notícia que vou deixar em detalhes no final deste vídeo. Tudo começou quando, no dia 9 de outubro, alguns indivíduos começaram a querer roubar votos, encher urnas, assim que delegados falsos, entre outras coisas que dificilmente aqui vou revelar. Nessa incongruência toda de assuntos, de fatos que decorreram, o candidato do povo convocou as manifestações de um dia que paralisava o país todo. Chama a dizer que o dia 21 é quando toda essa manifestação que nós estamos a vivenciar até hoje, no dia 21 de outubro, é quando começou. Ninguém acreditava que ia ser possível acontecer, pois pensava-se que era uma coisa normal e que provavelmente podia parar e ninguém ia aderir às marchas. Lembro bem que naquele dia, quando eu saí, as ruas estavam bem vazias, ninguém estava na rua, ninguém se mexia, ninguém fazia nada. Nós pensamos que é porque é a primeira vez, tinham medo do quê? Porque nunca viram manifestação. Passando alguns dias, tivemos aquela situação da morte do Elvino Dias e o Paulo Kwambi. Aí onde as manifestações intensificaram. De lá até aqui, as manifestações tiveram nomes extraordinários, nomes bonitos. Numa primeira fase, o Venâncio Mondlane acabou fugindo logo no primeiro dia da manifestação, onde ele foi atentado e teve uma jornada muito difícil para sair do país, onde teve que usar vários meios de transporte para sair de Moçambique. E o seu refúgio foi a África do Sul, lá onde ficou alguns dias e começou a desaparecer, como se diz, em partes incertas, devido às buscas insensáveis atrás dele. E depois da morte desses indivíduos que eu aqui mencionei, as coisas pioraram, porque o Venâncio Mondlane decretou que só pelos 25 tiros que foram dados ao Paulo Kwambi, ao Elvino Dias, iam ter 25 dias de manifestação. É daí que se convocou os primeiros 7 dias de manifestação, os 7 dias mais pesados que já se viram nesse país. Naquelas semanas não tínhamos internet, comunicação era problema. Naquela semana o governo tinha a expectativa de que sem internet nós podíamos parar. Mas o moçambicano, como é moçambicano que não tem barreiras, descobriu o VPN. Usamos internet com VPN e passou esse tempo, as coisas voltaram ao normal, entre aspas. Dali, as coisas só pioraram. Atentados contra atentados, Venâncio Mondlane. Mas as coisas só pioraram. Mortes atrás de mortes. Coisas que ninguém esperava que chegasse a acontecer, totalizando cerca de 100 e tal mortes entre polícias e cidadãos. De lá para cá, o governo parou e analisou manifestações de professores que não são pagos, manifestações de polícias, entre aspas, uma vez que a polícia não tem manifestação direta porque eles juraram para não fazerem isso. E chegamos à fase 4x4. Essa última fase que nós vivenciamos há pouco tempo, a fase que atacou muito, porque na maioria das vezes as manifestações são vistas na parte sul, estamos a falar de Maputo e um pouco de Nampula. Outros lugares não tem muita ênfase das manifestações. Vimos também a fase 4x4 a dar de fazer em todo o país, não em todas as províncias, nem em todos os lugares, mas em algumas partes, logo sendo que uma parte lá, uma parte cá, logo vamos ver em todo o país. Dali, devido a um ciclone, que nós não sabemos o que é isso, enchido, o Venâncio Mondlane decretou que houvesse uma semana de paz, sem paralisação de nada, uma semana livre, e que desse um livre acesso para os transportadores ou os carros sem pagar nenhuma portagem. Coisa que não se verifica em todas as partes. Em umas partes se verifica, outras partes não. Então, o que nós queremos dizer com isso? Chegando a esse momento,
o Venâncio Mondlane deu a todo vapor a oportunidade, a chance do Conselho Constitucional decretar por terminado ou decretar por início da fase dita Turbo V8. Exatamente isso que você ouviu. No dia 23 de dezembro, né, de 2024, vai se anunciar ou anunciar-se-á os resultados das eleições, ou estamos a falar de declaração definitiva, porque já se declararam, já anunciaram os resultados, né, pela CNE, mas o Conselho Constitucional é o órgão máximo que venera sobre essas informações. Por essa razão, neste dia vai se anunciar o resultado definitivo, que não se recorre, que não se faz nada. Então, recursos, mesmo que você queira ou não queira, não há maneira. Então, vai se anunciar. Com o anúncio destes resultados, dependendo se anunciam Venâncio Mondlane como presidente, as manifestações cessam. Se eles anunciam outra pessoa, que eu não vou mencionar o nome de ninguém aqui, como presidente, as manifestações não cessam até passar o Turbo V8. O Turbo V8, segundo ele, vai dar medidas, porque não temos medidas do Turbo V8, vai se dar medidas do Turbo V8. Com essas situações todas que nós estamos aqui a ver, está a ver que ainda não se inscreveu ao canal, subscreva-se ao canal para continuarmos bem com esse vídeo e ativa o sininho de notificações para ter mais histórias emocionantes como essa. Na última hora, já estamos a falar do dia, não sei que data é hoje, 19 parece, o Venâncio Mondlane recebe a chamada do presidente da República de Moçambique para perguntar se ou qual é a sua visão, qual é a sua ideia, o que é que você pensa em fazer em relação a esses acontecimentos que se vivem no país. Será que é a hora de bandeira branca? Será que é hora de dizer chega a esse bang-bang